Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, estaremos lendo dos versos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos, ele faz parte do Sermão da Montanha. Sermão este considerado por muitos estudiosos o mais importante da história. E este sermão, ele é alvo de estudo de muitos teólogos. Mas por que esse sermão é tão importante? Primeiro, porque foi feito pelo próprio Cristo, o Verbo de Deus encarnado, autor e consumador da nossa fé. Por isso, só por ter o fato de ter sido feito por Jesus, já confere a esse sermão uma importância extraordinária. Em segundo lugar, porque é considerado o código de ética da vida cristã, o código de ética do reino de Deus. Para entender a importância dessa declaração, temos que saber o que é ética. O que é ética? O que é moral? Eles são diferentes? São iguais? Não, eles são. Ética é uma coisa e moral é outra coisa. Moral são os costumes praticados por determinado grupo social. A prática, o que nós fazemos no nosso dia a dia, o que a sociedade aceita como certo, isso é moral. A ética é a análise para averiguar se esse costume que nós praticamos, que a sociedade pratica, está certo ou errado. Por exemplo, lá o jejum, no capítulo 6, verso 16, era honroso a quem estava jejuando ele demonstrar que estava jejuando, se rasgar, rosto abatido, semblante abatido, era normal, era honroso. A sociedade aceitava como certo. Jesus, na sua ética, vai dizer que aquele costume aceito por aquela sociedade estava errado. A vingança, qual era o costume da sociedade? Olho por olho, dente por dente. Jesus, a ética do Sermão do Monte vai demonstrar que esse costume está errado. O Sermão do Monte mostra como deve ser o relacionamento do homem com ele mesmo, com o próximo e com Deus. O texto que nós lemos mostra como deve ser o nosso relacionamento com as coisas, com os bens materiais. Diante do que nós lemos, é errado se preocupar com a provisão diária,
com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, mesmo em tempos de crise econômica ou recessão, é errado se preocupar? A sociedade vai dizer que não é errado se preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Não é errado. Mas no sermão, a resposta é sim, é errado se preocupar. E por quê? O texto que nós lemos começa com a expressão por isso vos digo. Então, tudo que nós lemos está ligado ao verso anterior, que Jesus fala que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza, a Deus e a mamon. Não é só o ganancioso, a gente pensa que quem serve as riquezas é o ganancioso e o avarento, aquela pessoa que quer conquistar mais riqueza, que quer conquistar poder, que não abre mão daquilo que ela tem, é meu, é o avarento. Não, a gente pensa, não, quem serve as riquezas são as pessoas gananciosas e as pessoas avarentas. Não, Jesus vai dizer que aquele que está preocupado, que vive preocupado com os bens materiais, ele também serve as riquezas. Por quê? Porque a nossa ansiedade pelos bens, pelas provisões, pelos bens materiais, mesmo que involuntária, faz com que eu sirva aos bens materiais. Por quê? Porque essa ansiedade faz com que o homem se afaste do propósito de Deus ao criar a humanidade. Deus criou o homem para o louvor da sua glória e para que este homem tenha um íntimo relacionamento com Ele. Esse é o propósito de Deus a criar o homem. Um relacionamento de proximidade e adoração. Quando a preocupação invade o coração do homem, esse objetivo de nos dedicarmos à adoração a Deus, ele fica prejudicado. Jesus nos dá exemplos de demonstrar que Deus cuida de nós. Nosso objetivo é adorar a Deus. Não devemos ficar preocupados com nada, porque Deus cuida de nós. Ele dá dois exemplos. O primeiro, Deus alimenta os pássaros. Eu gosto muito de um passarinho que eu gosto muito, é o pardal. Eu gosto muito de ver pardal, mas hoje em dia a gente quase não vê mais o pardalzinho. O pardalzinho tão alegre assim, de um lado para o outro, pulando. Eu gosto de ver pardal. Os pássaros, eles só precisam de um pouquinho de comida e um pouquinho de água para alegremente anunciar as maravilhas do Senhor que o criou. O Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Podemos entender esse versículo para toda a criação. Então, os passarinhos estão lá anunciando a glória de Deus e eles só precisam de um pouquinho de comida e um pouquinho de água. Os pássaros são totalmente dependentes da provisão divina e por isso nada lhe falta. Se fôssemos como os pássaros, nos colocarmos totalmente dependentes da provisão divina, com certeza nós seríamos mais felizes. Mas o ser humano já foi. Qual era o bem material que Adão possuía antes da queda? Que bem material Adão possuía antes da queda? Nenhum, nem roupa ele tinha, mas ele tinha um perfeito relacionamento com Deus. E o Senhor cuidava dele. E o Senhor cuida de nós. Deus cuidou de Adão e Deus cuida de nós. O salmista no Salmo 37, verso 25 vai dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é o nosso Pai Celestial. Como Jesus falou lá no verso 26, Ele é o nosso Pai Celestial. Essa descrição de Deus, como Deus sendo o nosso Pai,
celestial torna mais intensa a garantia que Ele cuida de nós, porque Ele é o nosso Pai. Aqueles que gozam da relação de Deus como filhos têm a preocupação e a atenção divina. Deus tem prazer em cuidar de nós. Você não cuida do teu filho? Ou cuidou dele quando ele era criança? Deus, ainda mais Deus é o nosso Pai Celestial, que não nos deixa faltar nada. Ele cuida de nós. A preocupação excessiva, a pessoa ficar preocupada, meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer, como é que eu vou ter, como é que eu vou comer, como é que eu vou me alimentar, a pessoa se consome naquela preocupação. Isso não traz benefício nenhum, não adianta. Todos os nossos dias foram planejados por Deus, como ele fala lá no verso 27, quem pode acrescentar um côvado da sua estatura? Quem pode acrescentar um dia a mais na sua vida, além do que já foi estabelecido por Deus? Ninguém, não adianta, não traz benefício você se preocupar. Deus veste os lírios. A riqueza de Salomão deixava a todos boquiabertos. Nós vemos lá o caso da rainha de Sabá. Por causa da riqueza de Salomão, da sabedoria de Salomão, ela ficou boquiaberta. Mas Jesus vai dizer que as roupas de Salomão eram trapos comparados aos lírios vestidos por Deus. Jesus afirma que assim como o Pai alimenta os pássaros e veste os lírios, fará com os seus filhos. Mas os que assim se preocupam são chamados de homens de pequena fé. Aquele que se preocupa com o futuro, com as vestimentas, com a alimentação, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, é chamado por Jesus de homens de pequena fé. Está lá no verso 30. Essa pequena fé faz com que eu haja como se Deus não se importasse comigo. Quando você vive preocupado, você está agindo como se Deus não se importasse com você ou fosse incapaz de te dar sustento. Por isso que você é um homem. Nós, quando agimos assim, somos homens de pequena fé, porque estamos agindo como se Deus não pudesse nos sustentar, como se Deus não pudesse nos amparar, como se Deus não se importasse com o meu sustento. Jesus, ele está atacando um tipo de preocupação que surge justamente da falta de fé e é exibido em um estilo de vida obcecado por provisões. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, eu tenho que juntar, eu tenho que ter, eu tenho para que nada me falte. Não é errado juntar uma reserva para o dia mau. Não é errado você ter uma reserva para o dia mau. Mas temos que saber que quando o dia mau chegar, quem vai nos sustentar é Deus, e não a reserva que eu fiz. É Ele que nos sustenta. Nos versos 31 e 32, Jesus proíbe uma vida de angústia pelos bens materiais. A pessoa angustiada pelos bens materiais, porque isso é o estilo de vida daquele que não tem um relacionamento com Deus. Ele fala, isso é preocupação dos gentios, não tem que ser a nossa preocupação, porque nós temos um relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai Celestial. Os filhos têm as suas necessidades conhecidas. Deus nos sustenta nas nossas necessidades. Tudo aquilo que eu necessito, aqui não está falando de luxo, não está falando de mansão, Deus tem poder para isso, não está falando de Ferrari na garagem, Ele está falando das nossas necessidades. Aquilo que eu necessito para sobreviver, para viver, Deus conhece, Deus sabe que eu tenho que fazer minha compra no mercado,
Deus sabe que eu tenho que pagar minha conta de luz, eu tenho que pagar minha conta d'água, eu tenho que comprar uma roupa para os meus filhos, eu tenho que comprar uma roupa. Deus sabe. Todas as nossas necessidades são conhecidas por Deus. Qual deve ser a nossa prioridade? Então, se eu não posso viver preocupado, qual deve ser a minha prioridade? Está lá no verso 33, buscar o reino de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. E esse texto contém uma grande promessa. O texto não fala, buscai, e se você achar, todas as coisas serão acrescentadas. Não. O texto mostra que quem busca o reino de Deus com o coração sincero, certamente o encontra. Aquele que busca o reino de Deus com o coração sincero, ele realmente encontra. Aquele que está sedento por Deus, aquele que tem fome da presença de Deus, será saciado. A nossa preocupação deve ser em buscar o reino de Deus. Não devemos estar ansiosos em buscar os bens materiais, mas devemos estar ansiosos em cada vez ser mais santos. Essa deve ser a nossa preocupação, não em buscar os bens materiais, mas em ser cada vez mais santo. A falta de bens materiais não deve nos angustiar, mas a falta de intimidade com Deus, sim. Eu tenho que ficar angustiado por não ter intimidade com Deus. Não é por causa da falta dos bens materiais. Eu tenho que objetivar não ter cada vez mais bens materiais, mas sim cada vez mais intimidade com Deus. Buscar cada vez mais o reino de Deus, buscar cada vez mais a Deus. No verso 34, o mestre afirma que não devemos ficar inquietos com o dia de amanhã. Mas como? Eu sou humano, eu sou fraco, acabo me preocupando com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. É normal, às vezes eu acho que é normal, mas Jesus está dizendo que eu não devo me preocupar. Mas como? 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Entreguemos nas mãos dEle o nosso viver, o nosso dia a dia, as nossas preocupações. Lança sobre Ele. Se preocupa em fazer a vontade de Deus, e o mais Ele fará. Basta a cada dia o seu próprio mal, como diz a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós devemos orar assim, o pão nosso de hoje. Eu preciso para hoje. Amanhã Deus vai suprir. No dia seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E no dia seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E no outro dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Deus a cada dia Ele vai nos sustentando. Cada dia Deus vai suprindo aquilo que eu necessito. Basta cada dia o seu mal. O Deus, Ele nos alimenta diariamente, assim como faz com os pássaros, assim como veste os lírios. A cada dia, Deus vai nos sustentando. A cada dia, Ele vai nos dando o seu maná diário, o seu pão diário. Deus vai nos sustentando e nos alimentando. Então, não andeis ansiosos, mas busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.